começando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um dos nossos encontros de reflexão bíblica com o professor e teólogo Jung Musung. Hoje nós vamos refletir Mateus 18, versículos de 21 a 35, que corresponde à liturgia do domingo do dia 17/9, né? Para quem acompanha a liturgia antiga, e o tema é intolerância ao pecado. Nós demos essa é uma pergunta, né? Ser tolerante ou intolerante? É uma pergunta que nos parece atual, serve para discutir na política se a gente tolera ou não quem erra, quem peca contra cada um de nós, serve para pensar a igreja. A gente veja que hoje nós temos um debate se o Papa Francisco não seria muito tolerante demais com as pessoas que não vivem exatamente como a igreja diz que deveria. Serve para a gente pensar toda a nossa vida, afinal, uma reflexão de uma tradição bíblica da teologia cristã. Antes de passar a palavra para o professor Jung, né, Jung, eu vou fazer a leitura de um trechinho do texto. 21 a 35 é muito grande. Vamos lá, vou ler um trechinho. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus conta uma parábola, que vou deixar o professor Jung contar para a gente, e ele conclui com uma reflexão dizendo: é assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Jung, com você, qual que é a reflexão dessa intolerância ao pecado? Então, primeiro, nós estamos na semana anterior, ou no vídeo anterior, nós estávamos falando sobre a questão do perdão e a vingança, e aí esse texto está continuando. E de uma certa forma, é um processo pedagógico. No primeiro vídeo dessa série, nós falamos essa dimensão pedagógica, né, de Jesus. Então, Jesus está dialogando. Daí que as narrativas... Pedro fala, Jesus responde, o Pedro pergunta. Então, é esse processo pedagógico do diálogo, primeiro. Segundo, aí vem. A pergunta do Pedro é muito interessante. Quantas vezes eu devo perdoar se alguém peca contra mim? Não é contra Deus. É contra Deus a gente resolve o problema. Não, cada um cuida com a sua relação com Deus. Quando é comigo, a vingança vem dentro de nós. E aí, no mundo não cristão, ou da comunidade, não, do que está discutindo aqui, dizendo, não, pecou contra mim, está ferrado. Isso. Cancela, mata, etc. Na comunidade, não, a gente tem paciência. Então eu dou 7 vezes de o cara acertar. Então, um cara bom, que perdoa, mas com certo rigor. E tinha outro grupo, não, 70. Isso é um pouco mais... Os outros vão dizer, isso são muito relaxados. Outros, não, nós temos mais misericórdia. Mas, de qualquer jeito, os dois grupos colocam um limite. Isto é, tem um momento em que você está fora. Né? Porque você tem que aprender, num dado momento, se é com 7 vezes ou com 70 vezes de perdão, de persistência, você tem que mudar. Se não mudar, foi. Não quero mais papo com você. E o que Jesus disse? Nem 7, nem 70, 7 vezes 70. Isso não é para contar 490, é isso? 7 vezes 70, 490. Não é isto. O que Jesus está dizendo? É do humano errar. Vocês estão exigindo perfeição do ser humano que não existe. Então, nós temos aqui um erro antropológico. Antes do problema moral, vocês não entenderam o que é ser humano. O ser humano é assim mesmo. A gente tenta melhorar, mas depois a gente erra. Tenta melhorar, erra. Então, na fala anterior, na conversa anterior, do texto anterior, diz assim, a gente tem que ajudar. Vai lá e conversa com um. Se ele não reage, se não aceita, a gente traz amigos, depois traz na comunidade, isto. Mas a gente reconhece que ser humano é assim. Então, o que primeiro você...
a gente tem que ver que nós, não somente os pecadores, mas todos nós somos feitos da carne, no sentido de que temos problemas, temos boas intenções e nem sempre fazemos direito. Primeiro isso. Tá. E Deus? Então, mas o Deus vai ser duro. Não. Deus conhece o material do que é feito ser humano. Por isso que Deus perdoa. Aí alguém, então tá. Então não tem mais nenhuma regra, não tem nenhum critério ético, espiritual, qualquer coisa pode. Não. Aí Jesus conta essa história do rei ou do senhor da grana, perdoa as pessoas que devem, e aí qualquer coisa pode. Não. Aí vem o comentário. O ser humano, o devedor, que pediu perdão, quando encontra outra pessoa que também estava em situação pior do que ele, vai lá e pede para pagar e não paga, põe na prisão. E aí o senhor diz: não, você sacaneou. Você não entendeu. Eu não perdoei você porque você é especial. Eu perdoei você porque é do humano resolver isso de uma forma humana. E você, ao invés de tratar o outro como foi tratado por mim, você foi lá e botou o pessoal na prisão. Em nome do quê? Quando você manda, assim, não é só prisão. Quando você pega o pai e põe na prisão, o que acontece com a vida da esposa e dos filhos? A vida fica extremamente difícil. E como os filhos vão levar dívida, também vão ser escravizados. Então, o que Deus está dizendo? Você tem que reconhecer que nós somos humanos, com todos esses problemas, e daí a gente ter esse critério ético espiritual. Por isso que o texto vai dizendo, como é que Deus vai nos tratar? Não é, qualquer coisa vale. Não. Aquilo que nós tratarmos, como trataremos os outros, Deus vai nos tratar. Tem um critério de defender, garantir que acima da lei ou do pecado ou da dívida, você tem o direito de viver. Por quê? Porque, como está no Gênesis, né? O dom maior que Deus nos deu à humanidade não é nem terra, nem riqueza, mas é a vida das pessoas. Está no horário? Estamos, está chegando no finalzinho do tempo, mas eu queria chamar a atenção que todas as reflexões que a gente tem feito, a gente está olhando para o texto bíblico como um jeito de ensinar. Jesus ensina os discípulos a serem diferentes daquilo que todo mundo faz. Uhum. Se a gente fizer igual todo mundo faz, enfim, qual que é a diferença do cristão, né? E aí você coloca essa questão do... tem de um lado quem acha que não tem perdão para o erro, e do outro lado os que são generosos, perdoa 7, perdoa 70, né? E aí você diz, a misericórdia não é uma questão de matemática, é uma questão antropológica, tem que reconhecer os limites da humanidade. Desculpa, você ia falar, te cortei. Agora eu perdi, eu ia falar. Bem, aí esse negócio é fazer como Deus faz, nos leva ao tema da nossa reflexão, que é o discernimento de deuses. Uhum. Porque tem um rei, uma ideia de Deus que ele cobra e ele quer com juros, com correção, e ele pune. Uhum. Bem, esse Deus de Jesus é um Deus que é capaz de perdoar. E que se ele é capaz de perdoar, né, é o que ele espera dos seus empregados. Isso, e assim, isso não é dizer que nós caímos uma anarquia em que Deus não faz diferença de nada. Não. Tem um critério teológico e ético. Assim como nós tratamos os outros, Deus vai nos tratar. Eu acho que Essa é tido como uma chave de ouro das tradições antigas, né? O critério de reciprocidade, mas me parece que ao colocar Deus na história, a coisa fica diferente, porque Deus está disposto a perdoar. Isso. Muitas vezes nós não estamos. Porque assim, é sair da lógica da vingança e da cobrança da dívida.
Uhum. né? Porque essa é uma questão fundamental, tanto na teologia quanto na questão econômica do mundo contemporâneo. Então, a misericórdia não significa que não tenham critérios Uhum. éticos, né, de justiça, o certo e errado. A misericórdia é a maneira como a gente resolve quando essas coisas não são cumpridas. É isso, né? Nosso tema da intolerância aqui. É isto, mas assim, essa questão antropológica, reconhecer que nós somos assim. Não somos ruins, não é isso. É do humano errar e capacidade de consertar e de melhorar. Né? Acho que essa é, assim, é a chave. A gente não pode separar a questão da visão correta do ser humano, questão antropológica, com a questão ética moral, ética espiritual da vida da gente. Nosso tempo acabou. Fica a Acabou. pergunta para a gente: que tipo de Deus que a gente anuncia e espera, né? Um Deus que é capaz de perdoar ou aquele que não é capaz, enfim. E aí toda essa história da misericórdia de Jesus vai para outro lugar, né? Se você receber esse vídeo por algum lugar, Facebook ou WhatsApp de algum amigo, a gente tem uma lista de WhatsApp que você pode se inscrever somente para receber essas reflexões. A gente coloca o link no primeiro comentário logo abaixo desse vídeo na página do YouTube e no Facebook. E a gente pede também que, se você achou interessante, repasse para os colegas que poderiam gostar, os colegas, as colegas, e a gente possa fazer a nossa reflexão da atividade pastoral e da vida. Jung, Tchau. até o próximo. Tchau, tchau.